É que vai ficar gravado, para quem quiser ver depois, nós vamos colocar lá no YouTube. Mas tu vai falar para nós, não vai falar para lá. Sim, tá bom. Então tá bom. E essa aqui, ó, veio fazer uma reciclagem, vai ficar reciclada. Aí vê que ela sabe mais. Boa noite a todos. Boa noite não, boa tarde, né? Porque ainda é muito cedo. Mas estamos aqui todos reunidos para mais uma reciclagem. E essa reciclagem é pela primeira vez de palestrantes. E temos aqui também o pessoal do Celeiro de Luz, Sombrio, e o Allan Kardec de Balneário Gaivota. Sejam todos bem-vindos. E é o momento de agradecermos por estarmos todos aqui para mais em busca de conhecimentos, para daqui sairmos melhores do que aqui chegamos. E assim, agradecidos, dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todos os males, que assim seja. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos Boa tarde. à reciclagem dos expositores espíritas do Centro Espírita Allan Kardec. Nosso trabalho vai se dividir em duas partes. Primeiro, a parte teórica, e depois a parte prática, para a gente aprender a utilizar a ferramenta que é a inteligência artificial. No Evangelho, capítulo 6, item 5, o Espírito de Verdade diz: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos treinando nos amar e também estamos treinando nos instruir para quê? Para poder divulgar a doutrina espírita. E no livro Estude Viva, no capítulo 40, que chama-se Socorro Oportuno, o Espírito Emmanuel nos coloca aqui: o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da própria divulgação. Então, é isso que nós vamos fazer hoje. Vamos treinar, para aqueles que já são palestrantes relembrar, e para aqueles que estão começando a se preparar, o início de uma caminhada, de uma tarefa extremamente importante da doutrina espírita, que é a sua divulgação. Nós podemos fazer uma comparação com duas pessoas que acordam pela manhã, dois trabalhadores, e o patrão dá um machado para cada um, e eles vão para a floresta cortar árvores. Um deles, de tempo em tempo, para, afia o machado e segue cortando. O outro simplesmente vai cortando. Quando chega no final do dia, é claro que a pilha daquele que afiava o machado era bem maior do que ele utilizou corretamente não só o instrumento de trabalho, mas preparou ele, enquanto que o outro também produziu, mas produziu menos. Então, hoje nós estamos aqui para quê? Para afiar o nosso machado, para poder ser mais eficiente na divulgação da doutrina espírita. Então, palestra espírita, como fazer? Tendo as feições de uma aula sobre determinada matéria, a palestra espírita deve ser, então, bem elaborada em certos aspectos, até nos moldes da pedagogia clássica. É claro que nós temos na Seara Espírita professores que têm o curso de pedagogia, mas temos outros que não têm acesso a isso. Então, o nosso trabalho, qual é que é? É procurar mostrar como fazer uma exposição espírita, porque nós temos que ser eficientes naquilo que nós fazemos. Tem uma coisa interessante. Eu, o Erosso e o Jorge somos mais antigos em tempo de palestra. Há
Na época que nós começamos, a clientela era diferente. Nós detínhamos o conhecimento. Então, nós passávamos o conhecimento da doutrina espírita. Só que, passado aí 40 anos, o conhecimento espírita está disseminado na internet, então todo mundo tem acesso a ele. E o que nós somos? Nós nos transformamos de detentores do conhecimento em mediadores do conhecimento espírita. Por isso que nós temos que ser eficientes naquilo que nós fazemos. Então, a palestra espírita consiste numa excelente oportunidade de repassar aos que iniciam a doutrina um pouco do que a experiência nos ensinou, seja pelos livros, seja pela vida prática. Para muitos, a grande chance é penetrar na compreensão do universo espiritual, através de uma preleção sintética e acessível, e que não consegue captar pela leitura, já que a literatura espírita clássica ainda é redigida numa linguagem rebuscada, sofisticada e até abstrata, bastante acima dos padrões populares. Quem diz isso foi Luiz Delmore. Então, uma coisa interessante que a gente consegue extrair disso aqui é que a gente não pode falar o espiritesco. Eu digo espiritesco porque os advogados falam o juridiquês, o economista fala o economês, e nós, muitas vezes, acabamos falando o espiritesco. Por exemplo, só um exemplo. Citar um autor espírita sem dar um nome completo. Por exemplo, nós temos, claro que é bastante conhecido, o Divaldo Pereira Franco. Aí que a gente não aparece, olha, como diz Divaldo. Só que muitas vezes quem está na plateia não sabe quem é Divaldo. Vai achar que Divaldo é o vizinho dele. Pode ser até que ele tenha um vizinho chamado Divaldo, então ele liga Divaldo com quem? Com aquela pessoa que ele conhece. Então, quando a gente tem que usar, Divaldo Pereira Franco, médium espírita, e normalmente o Divaldo, ele não coloca nada dele. O que ele coloca é o quê? São as palavras de Joana de Ângeles. Então, quando a gente, para fazer uma citação correta, olha, Divaldo Pereira Franco psicografou o espírito de Joana de Ângeles que disse tal coisa. Então, a pessoa começa a ter um vislumbre melhor da doutrina espírita, e nós não falamos de espiritesco, falamos o quê? Uma linguagem bastante acessível. Também existe entre os expositores, dentro da casa espírita, os tais dos melindres. Todo mundo se melinda, porque nós somos como porcos espinhos que estão dentro do caminhão. Então, quando o caminhão vai andando, o que acontece? Os porcos espinhos vão espinhando uns aos outros e aí a coisa fica complicada. Então, na casa espírita, não deveria haver. Mas, como nós não somos espíritas, nós somos espíritos que estamos tentando ser espíritas, então, nas nossas casas existem melindres. Então, contudo, embora estejamos todos na condição de aprendiz, é necessário que os dirigentes atendem aos palestrantes. Que eles não sejam qualquer pessoa, nem qualquer espírita. Por quê? Então, a gente sempre pede. Alguém que quer ser expositor da doutrina espírita, tem que ter uma bagagem de conhecimento da doutrina espírita para poder falar daquilo. O professor, ele estuda 4 anos para se transformar num professor. E quando ele vai dar a matéria, ele sempre estuda a lição, estuda aquela matéria, antes de repassar para os alunos. Então, a respeito dos melindres, até pela responsabilidade de se emitir uma fala, os expositores devem ser escolhidos com o devido cuidado e não fechar a porta para os demais. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos começando a peneirar futuros palestrantes. Aqui nós temos o pessoal do grupo que iniciou depois de nós, que estão começando a aprender a ter as primeiras letras a respeito de uma exposição espírita. No futuro, com certeza, vai haver mais treinamentos, porque a gente tem que estar sempre se retreinando, porque a gente esquece. A gente pensa, olha, eu sou palestrante há 20 anos, e aí chega uma hora assim, mas eu não tenho tema para falar. Se eu estava comentando com uma amiga lá em Dom Pedreiro, no centro espírita, que eventualmente eu faço exposição doutrinária,
eu coloquei que aqui nossos palestrantes tinham temas pré-definidos e a nossa média, cada palestrante faz de 8 a 10 palestras por ano. Porque o ano tem 12 meses, a gente tira o mês de dezembro que fala de Jesus, que normalmente são convidados, e o mês de abril, que é o mês do aniversário, que também são convidados. Então, sobram 10 meses e a gente tem que dar conta do recado. E ela disse, achei interessante, né? Eu tenho um irmão que é espírita há mais de 30 anos, ele tem 4 palestras. É só essas que ele faz. Eu disse, acho que o teu irmão está faltando estudar, mas a gente sabe que espíritas mais antigos não são muito afeitos ao estudo. Então, muitas vezes, quando alguém que tem esse tipo de metodologia de trabalho, chega numa casa espírita, todos assim, olha, lá o fulano fez a mesma palestra de novo. Então, por isso que é importante. A gente está sempre preparando palestra para ter sempre novidades. O que mais? Entretanto, penso que diz, esse ainda é do Luiz Neomóris, que o dirigente espírita deve exercer suas prerrogativas de zelar pelo direcionamento doutrinário, inclusive podendo mesmo questionar o teor das palestras, as letras de músicas e os livros que se oferecem nas casas espíritas. É pena ver que em muitas casas os comandantes estão ocupados o bastante que não possam atentar para isso. Eu achei que o nosso centro era um centro organizado. Normalmente, no início do ano, nós decidimos os temas do ano, e aí cada palestrante, a cada mês, vai escolhendo os temas, um mês de antecedência ou 2. Eu fui em outro centro lá em Dom Pedrito. Feijão, não dá nomes, Feijão. Está nessa cidade, meu bem. Quando eu comentei que eu poderia fazer palestra, eu disse, olha, Feijão, nós temos uma escala anual. No início do ano, nós programamos semana a semana quem vai fazer as palestras. Eu digo, olha, a gente está sempre aprendendo alguma coisa nova, né? Então, agora, nós, nesse ano, fizemos uma escala para 3 anos, até que nós estamos, as nossas exposições doutrinárias são os estudos do Oeste. Como são 2 volumes, isso aí dá 3 anos, onde as pessoas vão conhecer a doutrina espírita como nós fazemos nos nossos grupos de estudo. É uma maneira da gente divulgar. Então, a respeito dos milímetros, é claro, a direção tem que estar atenta e o palestrante também. Tem que ter humildade para quê? Para muitas vezes, quando nós somos humanos e nós somos falíveis. Ninguém faz uma exposição 100% doutrinária. A gente sempre vai dar escorregãozinho aqui, outro escorregãozinho ali. Mas se o escorregão é pequeno, não compromete a palestra, tudo bem. Mas muitas vezes a gente pode dizer alguma coisa que seja uma inconsistência doutrinária, então é importante a direção da casa, quem trabalha nessa parte de preparação, de organização das palestras, está atento para quê? Para que aquela pessoa não cometa o erro novamente, porque errar é humano, permanecer no erro é burrice. Então, que não tenhamos milímetros, nós expositores e nem a direção da casa. Outra coisa. Os slides não estão passando ali. Não está passando aí? Não, ali não, na tua tela não, aqui sim. Aí não está. Uma coisa de... Vou deixar só aquela ali então e vamos seguir em frente, porque não. A respeito o ouvinte. Comentávamos aqui antes que, há 40 anos atrás, nós tínhamos um tipo de ouvinte e hoje nós temos outro tipo de ouvinte. E quando a gente fala em ouvinte, a gente se refere a quando o centro transmite pela internet, o ouvinte que está no lado de lá, e temos o ouvinte que está sentado, e também nós temos os ouvintes que estão na parte espiritual.
Normalmente, quando um centro espírita tem 100 pessoas na assembleia, tem 400, 500 na parte espiritual, e se transmite pela internet, a mensagem vai bastante longe. Então, a velocidade nos tempos modernos exige presteza e consistência em quem se expressa. Antigamente era normal as pessoas fazerem 1 hora, 1 hora e 15, 1 hora e 20 de exposição doutrinária. Hoje em dia, as pessoas estão com mais pressa, então o que acontece? Nós também temos que nos adequar àquelas pessoas que estão ouvindo. Nós aqui hoje temos cadeiras boas, mas antigamente nós tínhamos umas cadeiras mais duras, então quando o pessoal começava a se mexer nas cadeiras, a gente sabia que já estavam cansados, estava vendo uma parte do corpo e a gente tinha que se preparar para encerrar rapidamente. Então, hoje em dia, a própria URI coloca que as palestras devem ser entre 30 e 40 minutos. É um tempo bom, mas a gente tem que procurar se adequar e começar também a compactar as nossas informações, para poder as pessoas ouvirem com mais interesse e ficarem com vontade de ouvir mais. Então, claro que nós sabemos que o intuito primordial da palestra é passar uma mensagem, ensinar conceitos, reformar comportamentos, revigorar ânimo, fazer prosélitos, evangelizar e afins. Todavia, dada a crescente qualificação mais trabalhosa, é a tarefa de convencimento, principalmente pela diversidade das pessoas que estão, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado a respeito daquilo que fala. Porque, normalmente, a nossa audiência era basicamente pessoas de meia idade, pessoas com um pouco mais de idade, e hoje em dia a gente percebe nos centros espíritas que temos muitos jovens em busca de informação. E a maneira como o jovem busca informação é diferente de nós. Nós somos, eu sempre digo que nós somos uma safra de leitores de livros. Precisávamos e precisamos do livro físico. Hoje em dia, o jovem tem muita dificuldade de manusear o livro físico. Então, as nossas palestras têm que ser mais ilustrativas no sentido de chamar a atenção para coisas do dia a dia e até utilizar fatos mais modernos nas nossas exposições para tentar convencer. A respeito do aparato visual, o Data Show é um artifício extraordinário porque, entre outras coisas, possibilita frisar palavras-chave do discurso, só que quando a gente usa o Data Show, a gente tem que ter cuidado porque o Data Show ele é utilizado basicamente para quê? Para colocar os tópicos que a gente vai abordar. Normalmente, às vezes, as pessoas que não têm muito a preparação de palestras e uso do Data Show, botam, como se fosse um arquivo do Word, e vão ler aquilo que está ali no Data Show. Claro que a maioria das pessoas, às vezes, com dificuldade de visão, não conseguem perceber aquilo que está lá no Data Show. Então, a gente tem que ter cuidado. Por exemplo, para utilizar um Data Show, há necessidade de uma iluminação um pouco menor. Tudo isso a gente tem que levar em conta. A pedagogia de Jesus. Jesus é o nosso guia por excelência. Jesus nos legou um jeito especial de doutrinação, uma pedagogia peculiar, altamente eficaz e transformou a humanidade. Vamos ver alguns apontamentos e como Jesus palestrava. Primeiro, ele valorizava o indivíduo. Jesus acredita na realização pessoal de cada um. O que ele dizia? Está lá em Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Significa o quê? Se nós vamos utilizar a pedagogia de Jesus, nós temos que também valorizar as pessoas que estão nos ouvindo. Através do quê? Através das colocações da nossa palestra. Jesus também procurava estabelecer laços entre todos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, o nosso trabalho também é fazer o quê? É unir
todas aquelas pessoas que estão ali com um único propósito. Elas estão ali com qual propósito? O propósito delas é conhecer a doutrina espírita. E o propósito da doutrina espírita qual é? É fazer com que as pessoas evoluam, façam a sua evolução pessoal, façam o seu progresso e ajudem o mundo também a progredir. Isso está lá no Livro dos Espíritos, então nós temos que, quando preparamos as nossas palestras, temos em mente isso aí. Outra coisa, adequação linguística. Ele exemplifica seus ensinamentos através de parábolas simples e acessíveis, uma linguagem típica dos camponeses do seu tempo. O semeador, o filho pródigo, a parábola dos talentos. E o que nós podemos fazer? Nós podemos trazer este exemplo para os dias atuais. O semeador, claro, pode ser um agricultor. O filho pródigo, o filho que sai de casa e depois acaba voltando. Parábola dos talentos. Talentos todos temos. Nossos talentos são os principais: visão, audição, fala. Então, nós também devemos fazer com que as pessoas pensem a respeito dos seus talentos e procurem desenvolvê-los. Convite à reflexão. Jesus induzia o ouvinte a se questionar e buscar as respostas por si mesmo. Quem foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Então, aqui nós estamos falando do quê? Da parábola do bom samaritano. E nós sabemos que o samaritano era considerado um herege naquela época. Então, muitas vezes a gente critica outros segmentos religiosos. Não devemos fazer isso, até porque o dever do espírita é compreender que todos os caminhos levam a Deus. Todas as religiões são boas, todas as religiões são importantes e cada uma vai levar os seus seguidores a Deus na hora apropriada. O que mais? O estímulo à autoavaliação. Jesus instruiu-nos a sermos nossos próprios inquiridores. Quem dentre vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Esse era o caso daquela mulher que foi flagrada em adultério. Lá na Bíblia está que ela foi flagrada em adultério. Os Espíritos contam para nós uma história diferente. O marido que iria mandar a mulher embora, porque estava de olho numa outra mulher, então ele disse que ela era adúltera. É a vida, né? Eu acho que é a Amélia Rodrigues que nos conta que ela foi salva por Jesus e ela foi morar na Grécia. E na sua casa ela abrigava doentes. E no final da vida o marido dela aparece na porta dela, ela cuida dele até morrer. Então a gente vê. Isso a gente também pode fazer as pessoas refletir sobre isso. E além da pedagogia de Jesus, claro que nós temos uma pedagogia mais próxima de nós, que é a pedagogia de Kardec. Não é à toa que a codificação espírita foi confiada a Allan Kardec, que é o pseudônimo do professor Rivail, portanto, um pedagogo de ofício. Foi discípulo de João Henrique Pestalozzi, pioneiro reformador dos métodos educacionais, e fiel a Pestalozzi, ele fundou escola, escreveu livros a respeito da pedagogia, enfim. Allan Kardec era um pedagogo e, quando a gente lê as obras de Allan Kardec, a gente percebe que Allan Kardec lentamente vai nos introduzindo num conhecimento cada vez maior até chegarmos a compreender toda a doutrina espírita, que não é para nós nessa encarnação. E esta é a primeira encarnação que nós estamos tendo contato com a doutrina espírita. É claro, a gente sabe que os pontos fundamentais da doutrina espírita estavam espalhados por todo o mundo. Nós já fomos sacerdotes na Igreja Católica, fomos sacerdotes em templos politeístas, enfim. E em todos esses locais, nós tínhamos contato com os princípios da doutrina espírita. O que Kardec fez?
Kardec reuniu todo o conhecimento e colocou ele de uma forma simples, prática, para que todo mundo possa compreender. Então, quando a gente lê os livros da doutrina, é fácil da gente compreender, porque todo esse conhecimento já estava ativado lá no nosso inconsciente. Claro que a gente sabe que nós temos o esquecimento do passado, que é para nos dar uma oportunidade de recomeçar, não do zero, mas recomeçar uma nova vida, junto com aqueles com quem nós precisamos conviver. O esquecimento do passado é uma bênção, porque faz a gente esquecer o que a gente fez no passado, e não foi coisa boa. Todos nós que estamos aqui na doutrina espírita, não somos espíritos muito bons, não. Todos nós somos devedores da providência divina, que, por um acréscimo de misericórdia, recebemos a oportunidade de vir ao planeta ajudar a esclarecer as pessoas a respeito de onde vieram, para onde é que vão, por que sofrem. Então, por isso que é importante a gente trabalhar isso nas nossas exposições doutrinárias, porque Kardec nos coloca o seguinte: a educação espírita será a nossa contribuição para o novo mundo de amanhã, sendo, ao mesmo tempo, a nossa paga aos países que nos deram seus homens, sua cultura e seu gênio, para que pudéssemos crescer sobre as luzes do Cruzeiro do Sul. Quem diz isso foi José Herculano Pires, um grande espírita, o método que melhor pediu Kardec. Herculano Pires é um dos autores que eu recomendo que a gente leia para poder compreender um pouco mais a doutrina espírita e poder divulgar ela também. E Allan Kardec tem no livro Obras Póstumas, que foi lançado depois que Allan Kardec retornou à pátria espiritual, ele tem o projeto 1868. E quando, nesse projeto 1868, ele se refere ao ensino espírita e dizer: somente o espiritismo bem entendido e bem compreendido pode remediar esse estado de coisas e tornar-se, conforme disseram os espíritos, a grande alavanca de transformação da humanidade. A experiência deve esclarecer-nos sobre o caminho a seguir, mostrando-nos os inconvenientes do passado, e ela nos diz claramente que o único meio de serem evitados no futuro consiste em assentar o espiritismo sobre as bases sólidas de uma doutrina positiva que nada deixa ao arbítrio de interpretações. Ele diz mais: um curso regular de espiritismo seria processado com o fim de desenvolver os princípios da ciência e de difundir o gosto pelos estudos sérios. Esse curso teria a vantagem de fundar uma unidade de princípios e fazer adeptos esclarecidos capazes de espalhar as ideias espíritas e de desenvolver grande número de membros. Considera esse curso como de natureza a exercer capital influência sobre o futuro do espiritismo e suas consequências. Então, quando a gente analisa o projeto 1868, esse é o nosso trabalho. Divulgar a doutrina espírita. Por quê? Porque divulgando a doutrina espírita, nós estamos construindo uma manhã melhor. Então, temos que ter na nossa mente que precisamos, como estava falando no início, estudar a doutrina espírita e divulgar, porque a gente está esperando a chegada do mundo da regeneração. Emmanuel nos coloca que em 2058 estaremos entrando no mundo da regeneração. A gente fica sentado esperando que aconteça. Só que nós somos os agentes dessa transformação. Então, o que tem que fazer? Arregaçar as mangas e trabalhar. E que maneira a gente trabalha? Divulgando a doutrina espírita, divulgando o conhecimento da doutrina espírita, porque aqueles que trabalham em grupo mediúnico sabem que centenas, milhares de espíritos chegam na mesa mediúnica sem conhecimento da própria situação em que estão. Por quê? Então, nosso trabalho qual é?
disseminar o conhecimento da doutrina espírita de maneira clara, segura e eficiente. Para quê? Para que ela possa ser entendida por todos. Então, agora, saindo dos considerandos, vamos para algo extremamente importante. O tema e o título que nós vamos falar. Falo de experiência própria, que trabalho com comunicação há mais de 20 anos. Dependendo do título da tua palestra, as pessoas vão querer ouvir. Se fizer um título meio fraco, normalmente as pessoas não vão querer ouvir. Não vão querer ver. Então, é importante que a gente tenha um tema, mas dentro da doutrina espírita, porque muitas vezes, o que acontece? A pessoa lê um livro fora da doutrina espírita, de psicologia, disso, aquilo, aquilo outro, e prepara uma palestra. Nós já cansamos de ouvir isso. As exposições espíritas é para quê? Para que a gente apresente a doutrina espírita. Podemos até citar uma obra não espírita, mas a nossa responsabilidade qual é? É falar a respeito do espiritismo. Nós aqui temos uma norma. Os nossos palestrantes são obrigados a fazer de 3 a 5 citações de Kardec, e pode citar mais de outros autores, mas é a maneira do quê? A gente estudar Kardec e divulgar também a nossa doutrina espírita. Então, antes de tudo, é preciso escolher um tema, o que para muitos é uma causa de aflição. Quando se pretende determinar que seja forte, no nosso ver, um bom assunto e um bom título desperta a curiosidade e promove a palestra. Então, quando a gente coloca lá nas redes sociais, ou no grupo do WhatsApp, distribui com nossos amigos, quem é o palestrante, qual é o título da palestra, se eu botar assim, quem vai para o inferno? Se eu botar, tu vai para o inferno amanhã? Com certeza a pessoa vai querer saber se realmente vai para o inferno. Quem vai para o inferno é uma coisa mais generalista, né? Então, às vezes, um bom tema acaba trazendo as pessoas. Então, não precisamos criar temas. Eles existem por si só e a doutrina espírita é uma fonte inesgotável. Cabe-nos explorar, esmiuçar cada gota de sabedoria para poder divulgar. Por exemplo, família é um tema maior, muito vasto a ser estudado por sinal, e tem ramificações infinitas que podem ser abordadas individualmente. Por exemplo, planejamento familiar, um planejamento feito lá na espiritualidade, afetos e desafetos entre parentes, família espiritual e família corporal, reencarnação nas famílias. Já vou fazer um convite para vocês, que hoje a Ica vai nos falar a respeito da reencarnação. Estou fazendo merchandising aqui. Parentela, carnal e espiritual, piedade filial, casamento e divórcio, evangelho no lar. São todos temas que são ligados aqui à família. E nós podemos explorar. Depois nós temos a esquematização. Escolhemos o tema. Difícil, a gente pensa, até chegar no tema. Depois disso, a esquematização. A esquematização de uma palestra é similar a uma redação. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, essa é a maneira correta da gente fazer uma exposição espírita. Vamos começar fazendo aqui um esboço simples. Os pontos principais que envolvem o tema e que exatamente se quer dizer sobre ele, o objetivo da palestra. Então, isso aqui, nós vamos ter ajuda depois, na parte que nós vamos fazer a prática lá da inteligência artificial. Porque hoje em dia, tu vai utilizar a inteligência artificial para fazer o quê? Para ter um esquema de uma palestra. Claro que ela vai te dar os tópicos, e aí depois, quem tem que fazer o recheio do bolo somos nós. A massa, a inteligência artificial nos dá. Agora o recheio, se é de morango, se é de leite condensado, isso, aquilo, aquilo outro, nós é que vamos fazer. Então, o que é a introdução? É uma breve descrição da palestra. Hora de levantar questões, despertar curiosidade e ganhar a atenção do público. Então, a introdução é extremamente importante para a gente despertar a atenção do público.
Por exemplo, se eu chegar para fazer uma palestra assim, gente, me desculpa, mas eu não preparei bem o termo. O que poderia acontecer? Não acontece porque as pessoas são educadas. Elas já vão dizer, o que esse cara veio fazer na frente? Não preparou o termo. E o correto seria muitas vezes pegar, levantar e ir embora. Então, é interessante a gente ter cuidado no que vai falar. Então, a introdução é sempre importante, tipo, uma notícia, um fato, uma história, para chamar a atenção das pessoas. Tem o desenvolvimento. A introdução, normalmente, é 10% da exposição. Digamos que seja uma exposição de 30 minutos, a introdução, 5 minutos, o desenvolvimento, 20 minutos, e depois a conclusão também, 5 minutos. Então, o desenvolvimento, o que é? No desenvolvimento, nós vamos solucionar as questões propostas com um parecer claro e objetivo, de acordo com a doutrina espírita. Não adianta eu chegar lá e dizer, olha, nossos irmãos católicos fazem assim, citar, o anjo da guarda, não sei o quê. Quando a gente vai usar a terminologia, temos que utilizar o quê? A terminologia espírita. Em vez de anjo da guarda, que é a terminologia de outro segmento religioso, vamos utilizar nosso protetor espiritual, espírito protetor, espírito guardião. Nós trazemos para dentro da doutrina espírita para que as pessoas possam começar a lentamente se desvencilhar daqueles conteúdos antigos e colocar novo conteúdo na mente. E depois, a conclusão, o que é? É o fechamento com uma argumentação em torno das ideias. Pode dizer, vou continuar pesquisando o tema, mas demonstrando que vai voltar a ele no futuro. A cronometragem, então, nós já falamos, né? Calcular o tempo. 80% para a exposição e 10% para a entrada e saída. Então, em 30 minutos de exposição, de 3 a 5 minutos de introdução, 20 minutos de conclusão e de 3 a 5 minutos de conclusão. Vamos falar a respeito das dicas finais também, que é importante. Porque muitas vezes acontece que a gente fica, não consegue achar a maneira de encerrar. Eu já vi muito palestrante, vai e volta. Quando a gente pensa, olha, o cara vai encerrar, o cara não encerra, o cara volta para o assunto novamente. Então, alguns detalhes são importantes ao falar ao público. Por exemplo, ao dirigir-se para o palco da tribuna, nós devemos evitar ficar remexendo papéis, arrumando a gravata e acessórios, fechando o paletó. Um bom orador já sobe a tribuna pronta. Claro que nós não utilizamos gravata e paletó, mas já vamos, quando a gente levanta, tem que estar pronto para falar. No caso nosso, é os óculos, né? O celular já tem que estar ligado para ir para a tribuna, né? Tem que estar com tudo pronto. Está tudo pronto. O notebook aberto, os tablets, de vez em quando, é uma casca de banana, porque a espiritualidade nos testa. Ela nos ajuda, mas ela nos testa para ver se a gente consegue sair daquelas pequenas armadilhas. Por exemplo, se tu confia muito no tablet ou no notebook, já aconteceu, se o tablet ou o notebook está com problema, e aí o que o cara fala? O cara tem que estar com uma palestra mais ou menos na mente, que é para saber os passos que tem que dar. Jamais peça desculpa por estar resfriado, cansado, ou por não ser um bom orador, isso desestimula a plateia. Se pronuncia uma palavra errada, repita novamente. Peça desculpa e repita novamente. Às vezes a gente fala uma palavra errada, e aí você corrige. Se errar uma data ou trocar um fato, peça desculpas e faça a correção devida. Eu, quinta-feira, esqueci do nome da Pandora. Em sobre. Aí depois eu lembrei e corrigi. Estava contando a história da caixa de Pandora. Se perceber que não foi bem compreendido em alguma frase, repita de forma clara. Falando de improviso, isso exige uma fórmula secreta, diz o próprio nome, improviso. A gente nunca deve falar de improviso. A única fórmula que a gente pode até utilizar
para falar de improviso é abordar o assunto em 3 etapas: passado, presente e futuro. Mas isso aí é só para quem tem conhecimento. A maioria de nós não tem competência para falar de improviso. Todos nós temos que preparar a exposição. Finalizando, se não estudou o assunto, a espiritualidade pode tanto ajudar como colocar uma casca de banana. Isso acontece para a gente. Quem é expositor mais antigo sabe que quando não prepara bem o assunto, eles botam a casquinha de banana, a gente dá uma escorregada. Mas não também, né? Hã? Todos os expositores. Só expositor, né? O próprio Divaldo, já aconteceu com ele, ele conta que chegou e disse, eu falo qualquer assunto. E ele chegou na hora, Ana, onde é que tu está, Ana? Ana, onde é que tu está? Vai me deixar na mão? Ela veio, mas ele aprendeu a lição. Então, essas coisas que a gente tem que aprender, então. Algumas atitudes que o orador espírita deve evitar. Falar ciente e buscar a inspiração dos bons espíritos. Está sentadinho na mesa ali, tem que fazer a oração. É para os espíritos ajudarem, porque ninguém é autossuficiente. Os espíritos estão ali para ajudar, mas a gente tem que pedir ajuda. É que nem quando a ajuda em si. Quando a gente vê alguém sofrendo, vai lá, dá um conselho, dá uma dica, quantas vezes nos chamaram de intrometido? Muitos, não é? Mas se a pessoa pede ajuda, a gente ajuda com prazer. A mesma coisa acontece com os espíritos. Eles sempre estão ao lado da tribuna, dispostos a ajudar. Quem pede ajuda, quem não pede, meu amigo, caminha sozinho. E aí a gente caminha e a gente tropeça. Empregar conceitos pejorativos, denotando desrespeito ante a condição dos ouvintes. Introduzir azedume e reclamações pessoais nas exposições doutrinárias. O cara começa a se queixar da vida. A exposição doutrinária é porque a gente vai levantar o ânimo das pessoas. Então, não vamos nos queixar dos nossos problemas. Até um bom expositor dificilmente fala de si mesmo. Usa aqui os exemplos da doutrina. Atacar crenças alheias, nem pensar. Como quando cerveja da obrigação de cultivar a fé raciocinada. Não vamos criticar ninguém. Todas as religiões são boas. Todas elas levam a Deus. Muitas vezes o problema não é a religião. São as pessoas que estão comandando a religião. Então não podemos criticar a religião. Não podemos criticar a fé de ninguém. Censurar levianamente as faltas do povo, também não devemos fazer. Situar-se num plano superior, como se estivesse falando de cima para baixo. O expositor é a primeira pessoa que deveria compreender aquilo que ele está falando. Porque a exposição, primeiro, é para nós. Mas depois a gente quer falar para os outros. Então, adotar teatralidade, sensacionalismo e vincular consolo nas bases de mentira, injúria e nome da verdade. Então, algumas dicas que a gente tem que evitar. Ignorar que os incrédulos no auditório são irmãos, necessitando de compreensão, que ninguém vai, não são todos que estão ali no auditório que vão compreender aquilo que nós falamos. Vai ter gente que muitas vezes sai dali com dúvidas. Não existe espírito, isso é bobagem, feijão, bobagem do Jorge, bobagem da Elô, bobagem da Marisete, bobagem da Marilúcia, que o pessoal está falando. Eu não vi espírito, como é que eles existem? Queria ver um espírito que é materializado. É que esse tipo de incrédulo, por um tempo ele vai se dar conta. Pode até não ser na atual encarnação. Poderá levar várias encarnações. Colocar frases brilhantes e inúteis acima da sinceridade da lógica. Nunca encontrar tempo para estudar de novo e renovar-se. Com o objetivo de melhor ajudar os que ouvem. Aquilo, mais uma vez, o que é? A necessidade do estudo. No livro Socorro Oportuno, ou melhor, na mensagem Socorro Oportuno, no livro Estude Vida, psicografado
o Chico Xavier, dos Espíritos André Luiz e Emmanuel, diz o seguinte: lembra-te deles, os quase loucos de sofrimento, e trabalha para que a doutrina espírita lhes estenda o socorro oportuno. Para isso, estudemos Allan Kardec, ao clarão das mensagens de Jesus Cristo, e seja no exemplo e na atitude, na ação ou na palavra. Recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade. Caridade da própria divulgação. Então, voltamos aqui novamente, porque esse é o nosso trabalho. Fazer a caridade através da divulgação. A respeito das pessoas que assistem a palestra, lá atrás, Allan Kardec, já no Livro dos Médiuns, no capítulo 5, que trata do método, ele coloca lá que existem várias espécies de pessoas, e para cada tipo de pessoa a gente tem que ter uma abordagem. Então, a nossa abordagem ela tem que ser, muitas vezes, variada, que vai atingir um tipo de pessoa, não vai atingir outro. Por exemplo, tem os que se convencem pela palavra, outros querem se convencer através de uma materialização. Então, a gente tem que ter na mente que nós estamos espalhando a doutrina espírita. Cada um vai aceitar no seu momento. Vamos analisar um pouco as pessoas que são os nossos ouvintes. Hoje em dia nós temos várias gerações. Vou utilizar uma terminologia que foi usada nos Estados Unidos, que nós temos os baby boomers, são os nascidos em 1946 e 1964. Cada uma dessas gerações tem uma característica. Temos, por exemplo, a geração X, a maioria de nós que estamos aqui somos da geração baby boomer, né? A geração X entre 1965 e 1980, são mais novos. Tem a geração Y, ou os mileniais, nascidos em 81 e 96. Temos a geração Z, que foram nascidos em 97 e 2000, e temos agora a geração Alfa, que são os nascidos a partir de 2010. Então, essas gerações têm um modo de aprender diferente. Então, a gente tem que conhecer isso para saber que, muitas vezes, quando a gente vê uma plateia cheia de gente jovem, temos que ter um enfoque. Quando a gente vê uma plateia com meia idade, tem outro enfoque. Quando a gente vê uma plateia com pessoal mais antigo, também tem que ter outro enfoque. Então, os baby boomers, que somos nós somos a geração que possui o raciocínio linear, ou seja, foca na aprendizagem com início, meio e fim. A gente tem que pegar o livro, ler devagarinho para poder aprender. Já a geração que a maioria de nós não é muito chegada na tecnologia, porque eu sou da era pré-computador. Temos a geração X. São pessoas que se adaptam rapidamente às tecnologias e usam recursos tecnológicos, mas prezam o consumo de informação de forma híbrida, tanto online como offline. Então, aqui vem a importância de, muitas vezes, nós pensarmos em transmitir a mensagem espírita através da internet, através das redes sociais, porque essas gerações mais novas, dificilmente elas venham sendo espíritas, porque elas não têm paciência de ficar aqui meia hora, 40 minutos, acompanhando uma exposição doutrinária. Então, a gente tem que começar a pensar maneiras de chegar até essas pessoas. Por exemplo, a geração Y, elas estão acostumadas com um grande fluxo de informação. Temos a geração Z, que consome informação principalmente via smartphone. Eu estou colocando isso aqui que é para a gente perceber que nós podemos chegar nestas gerações através da tecnologia para poder levar a doutrina espírita. Hoje nós estamos falando aqui basicamente no processo de preparar uma exposição doutrinária, mas nós podemos também, daqui a pouco, abrir uma conta no TikTok, só que aquilo que a gente fala em 30 minutos na casa espírita, nós vamos ter que compactar em no máximo 10 minutos, que é o tempo de um vídeo
no TikTok. Então, tudo isso a gente tem que começar a pensar. E a geração alfa? Jean, posso... Pode. Dentro disso tudo que tu falou, hoje nós estudamos a neurociência, né, que vem nos mostrar que todos nós temos capacidade de aprender, entende? Independente dessa classificação que tu colocou. Então, vai depender do como. A estrutura, as estratégias, os recursos que a gente vai utilizar, o que nos coloca que todos nós temos condições, que o nosso cérebro não aprende de um jeito, mas ele consegue fazer a neuroplasticidade. Então, também olha desse lado assim, às vezes a gente acha, uma criança que tem algum transtorno vai aprender. Não, ela vai aprender, só que ela vai aprender talvez de uma forma diferenciada, porque aquele cérebro consiga fazer um outro caminho que não é esse que a gente acha que tem que ser assim, quadradinho. Né? A gente tem que compreender a visão da doutrina espírita, que muitas vezes o problema é o corpo, é consequência do passado. Mas o espírito, todos os espíritos são mais ou menos iguais. Então, vamos falar agora da inteligência artificial, para depois nós ir para o nosso treinamento. Então, a inteligência artificial, a origem dela é em 1943, com Warren McCulloch e Walter Pitts, que realizaram o primeiro modelo computacional de redes neurais. O nome inteligência artificial ainda não foi usado, mas a criação é reconhecida com base no seu funcionamento. Então, nós sabemos que de um ano para cá, a inteligência artificial se expandiu e ela tem inúmeras aplicações. E eu pergunto, por que nós não podemos utilizar a inteligência artificial para nos ajudar a preparar uma palestra espírita? Em vez de a gente tem que estar pensando no organograma da palestra, a inteligência artificial nos dá esse organograma e só falta para a gente fazer o quê? E depois em busca do material para subsidiar aquilo que nós falamos. Então, exemplos de inteligência artificial. Com certeza vocês viram. 2001, Odisseia no Espaço. Tinha um computador lá, o Hawk, e acabou matando todo mundo. E a gente tem esse medo da inteligência artificial, achando que ela pode suplantar o homem. Nunca vai suplantar o homem, porque quem pensa é o espírito. A inteligência artificial, ela executa. Então, outro exemplo, quem não viu o filme Westworld, e depois teve uma série, onde os robôs dominavam os seres humanos. Tivemos também, em 1962, o filme Blade Runner, que trazia robôs com inteligência artificial. Quem não viu O Exterminador do Futuro, os vários filmes que passaram? Então, tudo isso é o que é? Eram usos na inteligência artificial. E, agora, trazendo para o nosso dia a dia, temos dois tipos de inteligência artificial que nós podemos usar. Ou seja, dois sites. Todos nós já conhecemos um pouco do chat GPT, que é um site que tu pede e ele te dá as respostas. E pode também preparar uma exposição doutrinária. Eu prefiro usar o BART do Google, que ele é gratuito, agora mudou de nome, não é mais BART. É Gemini, que ele é gratuito e você pode também utilizar como ferramenta para auxiliar. Por exemplo, mas daí, nesse caso aí, você não está acordando a tua capacidade de pensar, de raciocinar e até a ajuda da espiritualidade, se tu está usando algo artificial, eu fico na dúvida. Olha, não tenho resposta para isso. Mas tem que ler, só que dá os tópicos ali. Claro, eu utilizo como auxiliar. Tem que ler. Eu utilizo como auxiliar. Ele nos dá o quê? Nos dá os tópicos da exposição doutrinária. Por E exemplo, até vai facilitar, porque ele não vai te dar pronta. Não, Ele vai não, facilitar a nossa diária, a nossa busca. por exemplo, ó, eu Esse entrando esquematiza. na seara da palestra da Ica hoje, eu preparei um pedido sobre reencarnação. Eu botei, solicitei o BART, resumo sobre reencarnação nos livros de Allan Kardec. Eu não citei todos eles, então ele me deu. Primeiro, aí ela respondeu, Allan Kardec, em seus livros, apresenta a reencarnação como o princípio fundamental da doutrina espírita. A seguir, apresentamos um resumo sobre a reencarnação dos livros de Kardec. Ele botou número 1. Definição. A reencarnação é a passagem da alma de um corpo para outro após a morte.
2. Fundamento. A reencarnação é fundamentada na imortalidade da alma e na justiça divina. 3. Finalidade. A reencarnação tem como finalidade a aprendizagem e a elevação espiritual. 4. Momento da reencarnação. A reencarnação ocorre no momento da concepção, quando o espírito se une ao corpo. 5. Lugar da reencarnação. O lugar da reencarnação é determinado pelo grau de evolução do espírito. 6. Tempo da reencarnação. O tempo da reencarnação é variável de acordo com as necessidades do espírito. E depois ele apresentou, ele complementou esses tópicos, e aí serve para quê? Para a gente ter um local, ter um ponto de início. E nós vamos ter que pegar todo esse material e esmiuçar nas obras da Allan Kardec. Por exemplo, quando ali ele coloca a definição. Onde é que eu vou botar a definição? Eu vou ter que ir lá no Livro dos Espíritos ver qual é a questão do Livro dos Espíritos que fala sobre a reencarnação e ver nas obras complementares o que tem. E até porque a gente não vai poder falar de todos esses tópicos, porque 30 minutos no máximo, e então... A informação, ela está ali, Ela tá precisa ali. ser organizada. Vamos buscada, né? Buscar. Pode falar, Jorge. Não. Terminou o Jorge, levantou a mão. Na verdade, eu não faço mais palestra há muito tempo. Mas tenho cá minhas dúvidas. Eu não sei nem, mal, não sei nem ligar aquele negócio aqui. Mas pode aprender. Pode. Pode, porque é bem inteligente. Tu é preguiçoso. Que nem eu. Aí você concorda. Nem eu. Mas vamos lá. Tem um livro de palestras de espíritos da Federação Espírita de São Paulo, que ele tem um organogramazinho, tu conhece esse livro, né? Ele tem um organogramazinho e tem os subitens, né? Tem, que para você abordar desenvolver o tema. correto. Então, pelo que eu estou vendo aqui, os donos do Tico Teca, por aí a coisa. Tá? Então, o que é essa inteligência artificial? É como se Deixa fosse eu fazer a pergunta aqui. Eu tenho que fazer uma palestra, o Feijão me chamou para fazer uma palestra, ele vai querer que eu faça sobre obsessão. Aí, onde é que está esse negócio aí, a inteligência artificial? É um site. Vai pegar um É um computador. site na internet que tu vai lá. É que nem, por exemplo, tu tens o site do Facebook, do Instagram, TikTok. Não tem um computador aí de passar. Eu não vou fazer agora. Eu entro no site, como eu entro no site do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, do Jornal do Brasil. E tu vai lá só fazer um comando pedido para a inteligência artificial te dar isso aqui. Nós vamos fazer agora aqui o treinamento, aqui 10 minutinhos de treinamento para vocês verem como é que E funciona. até E porque aí, também a Talvez a modernidade, né, pergunta que ele está estava crescendo. talvez a pergunta que o Jorginho estava fazendo é como é que ele sintetiza isso, a maneira como ele sintetiza. Daí tu disse, eu vou no livro, todos os livros de espírito, e fui fazer minha palestra sobre, aí ele me deu um resumo de tudo. Então, na verdade, é como a gente procura lá uns dados lá, e ele te oferece um monte de dados das pessoas. Eles estão agrupando isso e chamando de inteligência artificial. Mais ou menos, esse livro, aquele livro de palestra, seria uma espécie de embrião da inteligência artificial. é aquilo que uma pessoa que pegou, estudou, preparou todo aquilo ali. Então, hoje em dia, o que acontece? O computador faz isso por ti. É semelhante ao Google. Tu pede para o Google uma coisa, ele vai te dar 10 endereços para tu procurar. É isso. Então, o que acontece? A inteligência artificial, ela pesquisa tudo isso e te dá um resuminho ali. Ó. Eu pedi para ele, para o Bar, fazer um soneto. Para vocês verem como a inteligência artificial também faz poesia. Aí eu pedi para fazer um soneto sobre reencarnação, e olhem só. Eu disse para o seu Zé que agora eu estou em condições de competir com ele. O seu Zé é poeta, né? Tá. Seu Zé é poeta. É a cabeça, eu sou poeta do Bart. Então, olha só. Eu pedi para o Bart, faça um soneto com 4 estrofes sobre reencarnação.
E a resposta foi, olha, uma reencarnação é o título. Em noites de silêncio e de prece, penso em vidas passadas, em dores e alegrias, em erros e acertos. A reencarnação é a esperança de uma vida não é em vão, de que uma vida não é em vão, de que o amor é eterno e que a justiça existe. Em cada vida é uma lição, uma oportunidade de crescer e evoluir até o dia da libertação. A reencarnação é um mistério, mas é também uma certeza de que a vida é um aprendizado e que o espírito é imortal. Aí depois ele deu outra explicação. Esse soneto aborda a reencarnação como um processo de aprendizado e evolução espiritual. O eu lírico reflete sobre vidas passadas, buscando entender as dores, as alegrias, os erros e os acertos. A reencarnação é vista como uma esperança, uma oportunidade de crescer e evoluir até o dia da libertação. E aí depois ele ainda bota assim. O soneto é escrito em versos decassílabos, com rima A, B, B, A, C, D, C, D, E, F, E, F, G, G. O ritmo é lento e meditativo, refletindo o tom reflexivo do poema. Então, aqui nós Você percebemos... vai falar do Google, poesia sobre reencarnação, não vai aparecer também? Lá vai aparecer dos poetas que fizeram. E ele busca aqueles para fazer assim. É, Aí a busca dos poetas, busca dos poetas. ele busca os estilos e tudo mais, eu pedi um soneto com 4 estrofes, que ele esclareceu. Tá, mas aí, desculpe, escuta aí só, eu tenho um caminhão de dúvida e zero de certeza de nada. Mas me explica só mais uma coisa. Quando eu entro no Google e quero um determinado assunto, né? Por exemplo, eu boto lá automóveis, e na verdade eu quero automóveis italianos, esportivos. Vai ter que escrever lá. Eu tenho que fazer um encadeamento de ideia, senão ele vai entrar lá, vai dar meia hora. Vai ter que botar as montadoras de automóvel. Ele vai te mostrar as montadoras. Então, a mesma coisa acontece na inteligência artificial. Tu tem que esmiuçar teu pedido. Tu tem que pedir para ele X, Y, Z para ele te dar a resposta. E obedecer uma ordem, né? Para facilitar. Veja, isso na informática são filtros, né? Sim. Vai colocando filtros do que quer, vai filtrando, eu quero um automóvel italiano, vai filtrando, sobre 29 aqui. Ah, mas é um aplicativo? Não, é um site. Um site? É uma janela, um site. É o site do Google, é o Bard. Nós vamos ver agora o que fazer. Apesar que quando eu fiz a minha palestra agora da Fé Remove Montanhas, eu fui lá, Bard, e eu coloquei a fé remove montanhas. Na visão espírita, eu já coloquei ali por aqui. E veio aonde estava, no Evangelho, aonde outra parte lá certinha. Então, eu penso que ali, isso colocar lá no Google, vem várias coisas, que às vezes nem o foco não é nem o espiritismo. E ali veio para mim, aonde eu ia pegar, que fontes eu ia... Por exemplo, olha, nós temos um outro auxiliar também, que não sei se vocês chegam a usar, que é o site Kardecpedia, que é um indexador das obras de Kardec. Então, se tu botar lá a palavra X, ele vai te dar em todas as obras de Kardec que tem aquela palavra, aquela expressão. Então, são possibilidades que a gente tem de auxiliar de preparar a palestra. Ela não vai preparar a palestra para nós, porque aí depois eu vou dar uma dica. Depois que o Bard dá a síntese, a gente tem que procurar aqui, ó. Isso aqui é o Vadmecum Espírita. Aqui tem os exemplos. Por exemplo, quando eu quero falar sobre fatalidade, ele vai me dar cerca de 30 obras onde fala sobre fatalidade. Então, mas vocês não precisam comprar. Eu vou dar de presente para vocês, vou botar lá, para que a gente possa melhorar as nossas palestras. A gente quer procurar
uma história para contar sobre um assunto X, então tu vai aqui no Fatback Espírita e tem toda a bibliografia a respeito daquela palavra, daquela expressão. Então, tudo isso é para quê? Para nos ajudar a melhorar as nossas exposições. Mas nesse caso, a prece final, que depois nós vamos fazer a prática. Nós temos 10 minutos de prática para depois ter 15 minutos para fazer lanche. Tá bom, depois, só 15 minutos. É invertido a fome de lanche. Só 15 minutos. Exatamente. Ok? Chegando ao final, então, desse momento de estudo, primeiramente nós agradecemos a espiritualidade que esteve aqui conosco, nos intuindo, nos ajudando, para que captasse esse conhecimento. E em seguida, agradecemos podermos estar aqui, podermos ter este contato com a doutrina espírita, que é para nós uma bússola, um momento de aprendermos, de direcionarmos a nossa vida para um caminho evolutivo. E cheios de gratidão, dizemos: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo mal. Que assim seja. Agora eu vou virar o computador.